por ações, por palavras. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nos dá da Tua graça capacitadora para que possamos continuar. Abençoa, Senhor, o pastor Júnior, usa-o como o Senhor sempre tem usado para falar conosco através da Tua palavra, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos, vamos louvar o Senhor, com o pastor Júnior e toda a igreja. Meus irmãos, Jesus é bom. Amém. É bom ter vocês aqui para adorar ao nome do Senhor nosso Deus. Vamos começar hoje sem ser harpa. Você conhece esse louvor? E vai nos ajudar a cantar. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, eu adorei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem explicação. Eu adorei ao Deus da minha vida, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Espírito, Espírito, vem como em Pentecoste, e enche-me novo. Espírito, Espírito. Esse santuoso tem de mim, ó meu Jesus, pois eu grito a morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluia ao meu bem. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que eu louvo, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu bem. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Jesus vai embora, mas um dia eu verei, entoando aleluia ao meu bem. Oh, glória a Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com meus anjos que eu louvo, eu também louvo.
dando glória ao seu nome sem cessar. Neste tempo, céu e terra, você a mesma, entoando aleluia, meu bem. Oh, glória a Jesus, pois é digno de louvor. É meu bem, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia, meu bem. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus só doce e harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus doce na palavra, em Jesus o amor incomparável, em Jesus do Deus não adorável, em Jesus não temerei, em Jesus sem infinita, em Jesus não pensarei na vida, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus tenho salvação, em Jesus tenho o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu carro não morte, em Jesus eu sei de vencer. Se com minha alma a Deus suplica e não recebe uma vez, confiando fica em suas promessas que são únicas e infalíveis pra te valer. Porque debate a minha alma e te comove, pretenda calma, não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Intercede por ti minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus mais salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, pretenda calma, não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Mas em breve as dores findas do dia alegre, a tua vinda. Espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abate com minha alma e te comove, pretenda calma, não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Eu fiz essa sequência porque eu estava treinando o meu cérebro, porque eu vim com raiva de casa, porque eu esqueci um negócio que aconteceu hoje de manhã, que eu não deveria ter esquecido, e meu cérebro está fraco. Aí eu comecei a estimular ele agora, cantando um hino em sequência do outro, para estimular ele a lembrar as coisas. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler no Salmo 104. A partir do verso 24. Salmos de número 104, a partir do verso 24. Achou, Tati? Que diz assim: quão numerosas são as tuas obras, ó Senhor, fizeste-as todas com perfeita sabedoria. A terra está repleta de tuas criaturas. Eis o mar vasto e profundo, nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, minúsculos e enormes. Por ele sigram
os navios e também o Leviatã que criaste para com eles se divertir. Todos esperam em ti que lhes deis alimento no devido tempo. Tu lhes dás e eles o recolhem, abres a mão e eles se fartam de bens. Escondes a tua face e eles se perturbam. Se retiras o seu atento, perecem e voltam a seu pó. Quando envias o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em suas realizações maravilhosas. Ele olha para a terra e ela treme. Ele toca as montanhas e elas fumegam. Enquanto eu viver, cantarei ao Senhor. Entoarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Que as minhas meditações lhe sejam agradáveis, pois no Senhor depositarei toda a minha satisfação. Que os pecadores desapareçam da terra e os ímpios sejam extinguidos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, louvado seja o Eterno. Amém. Pai, que nós venhamos verdadeiramente te exaltar por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor já fez e continua fazendo para o nosso bem, ainda que não mereçamos, ó Pai. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos ouvir o pastor Júnior louvar mais uma vez, enquanto tiramos dízimos e oferta. Meus irmãos, Jesus é bom e a sua bondade dura para todos sempre. Eu sou quase crente, essa é a conversa de muita gente. Eu não fumo, não pego aguardente. Por isso que eu afirmo que sou quase crente. Eu não aceito meio termo, meio coração. Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria. Se for falar a verdade, eu digo na hora. Se gato voltar agora, faço que você sumia. Eu sou quase crente, essa é a conversa de muita gente. Eu não jogo, eu não fumo, não pego aguardente. Por isso que eu afirmo que sou quase crente. Deus não aceita meio termo, meio coração. Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria. Se eu falar a verdade, eu digo na hora. Se gatos voltam agora, eu faço que você sumia. É desse jeito. Ele sabe que se morrer hoje, ele vai ficar no céu e vai ser muito feliz. Eu sou quase crente, essa é a conversa de muita gente.
Eu não cabo, eu não fumo, não bebo aguardente. Por isso que eu afirmo que sou mais crente. Eu não aceito meio tempo, meio coração. Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria. Eu tô falando a verdade e eu digo na hora. Diga no voltar agora, quase que você subia. Eu sou quase crente, essa é a conversa. E muita gente, eu não cabo, eu não fumo, não bebo aguardente. Por isso que eu afirmo que sou quase crente. Eu não aceito meio tempo, meio coração. Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria. Eu tô falando a verdade e eu digo na hora. Fica por toda agora, quase que você subia. Quase que você subia. Eu sou quase crente. Jesus é bom. E o cara de borracha não presta. Vamos ouvir uma palavra pelo irmão Adão. Ele vai imitar o irmão dele. Salve a igreja com a paz do Senhor. Mateus, capítulo 5, versículo do 43 ao 48, que diz assim: ouviste que foi dito, amará o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos, bendizeis os que maldizeis, fazeis bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vós perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois se amarem os que vos mamam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudade unicamente os vossos irmãos, que fazeis e mais? Não faz os publicanos também os mesmos? Sede vós, pois, perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Nós temos que sermos diferentes do povo do mundo, né? Sermos imitados. Não foi isso que o Senhor leu, irmão? O povo do mundo é, se ele me odeia, eu tenho que odiar, né? Mas o crente é, se ele me odeia, eu tenho que amar. Não é assim que Jesus falou? E o povo do mundo, irmão Zé Luiz, como o senhor estava no mundo, quando o senhor não era crente, bateu, não levou? Não era assim? Pois. Hoje é bateu, oferece o outro lado. Entendeu? Exatamente. Então, Jesus disse assim: serem meus imitadores. O que foi que Jesus fez quando foram prender ele? Ele disse: se eu quisesse, eu pedia ao Pai e ele mandaria exércitos de anjos para exterminar todo mundo. Mas ele resolveu fazer o quê? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então nós devemos seguir o exemplo do mestre, que ama aquele que o odeia, que faz o bem àquele que nos faz o mal, que perdoa aquele que nos fere. E não é fácil, né? Mas, irmãos, vocês prestaram atenção no salmo que eu li? Olha só qual será a sentença daqueles que não imitam a Jesus: que os pecadores desapareçam da terra e os ímpios sejam exterminados. Esse será o fim dos ímpios, dos pecadores. Enquanto nós perdoamos, enquanto nós imitamos Jesus, enquanto os pecadores falam mal daqueles que imitam Jesus, o fim
fim dele já está pronto, já está determinado. Por quem? Por ele próprio. A partir do momento que eu escolho não seguir Jesus, eu estou escolhendo para onde ir, porque só existem duas opções, não existe uma terceira, só existe Deus e o inferno. Só existe a vida com Deus e a vida sem Deus. Só existem essas duas opções. Não existe uma terceira. Então, ou eu estou, como o pastor falou aqui, não existe quase crente. O pastor cantou, né? Não existe quase crente. Ah, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, não faço aquilo. Eu sou quase... Não tem gente que diz isso? Eu sou quase crente? Não existe isso. Ou você é, ou não é. Em cima do muro, quando você está em cima do muro, você já está dizendo que eu sou do diabo. Quem está em cima do muro ele é do diabo, ele já está do lado do diabo, porque não existe quase crente. Ou eu estou com Jesus, ou não estou. Mas não existe aquilo, um pé lá e outro cá. Vocês prestaram atenção no louvor que o pastor cantou? Então, ou eu sou crente, ou não sou. Irmãos, sabe por que ninguém seria salvo pela lei? Porque se tropeçasse só a lei, são 613 mandamentos. Nós conhecemos resumidamente 10. O Senhor não matou, o Senhor não desonrou seu pai, o Senhor não adulterou, o Senhor não... o Senhor honrou a Deus, o Senhor guardou o dia de descanso, mas aí o Senhor cobiçou. Aí pronto, pecou como se tivesse quebrado os 10 mandamentos. Então não adianta eu guardar os 9 e quebrar um único. Por isso que ninguém é capaz de ser salvo por causa pela lei. Foi necessário Jesus vir sem pecado, se fazer pecado no nosso lugar, para que pudéssemos ter o privilégio de ser justificado através do sangue puro, imaculado, que foi derramado por causa do nosso pecado. Então assim, não existe quase crente. Ou eu sou, ou não sou. E só quem sabe é você e Deus. Mas ser crente é além disso, irmãos. Ser crente é ter intimidade com o Senhor. Mas a palavra de Deus diz: conhecereis a árvore pelo seu fruto. Então eu posso dizer que sou crente, eu posso até parecer que sou crente, mas quando eu olho para o fruto daquela árvore, é podre. É podre. Vocês já foram eu gostava muito, eu sempre gostei de goiaba. E eu fui criada num sítio que tinha todo tipo de fruta. E lá tinha goiaba a vermelha e tinha goiaba branca, que a gente chama goiaba china, né? E eu subia no pé de goiaba, aquelas goiaba vermelha, bonita, grandona assim. E ela bonita assim, madurinha. Quando eu abria assim, o que era que tinha? Bicho dentro, né? Então assim, quando ela estava bem madurinha, eu abria primeiro para poder comer, porque ela poderia estar. E eu ficava pensando, como é que pode a goiaba toda bonitinha, toda, e dentro um bicho? Então, da mesma forma é o crente. A árvore está lá cheia de frutos, todo bonitinho, né? Até parece que é bom o fruto, mas quando a gente olha, chega pertinho, que vê os frutos, é podre.
Então a gente não pode ser quase crente. A gente tem que ser crente. E nós somos perfeitos? Os crentes são perfeitos? Não. Nós temos que continuar na jornada para nos tornarmos em estatura de varão perfeito. Nós vamos alcançar isso pela misericórdia do Senhor? Sim. Quando? Quando Ele voltar. Mas até lá nós temos que lutar contra essa carne. É de glória em glória que nós vamos nos aperfeiçoando a estatura de varão perfeito. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Deus não vai fazer aquilo que é para eu e você fazer. Ele já fez a parte dele. Agora é conosco. Ele deixou um manual para seguirmos. Só nos segue quem não quer. Então ninguém vai ter desculpa de dizer: ô Senhor, eu só faltei confessar a Ti como Senhor e Salvador, mas eu era quase crente. Aí Jesus vai dizer, né? Eu não te conheço. Afasta-te de mim, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Esse fogo eterno não foi preparado para o homem, mas infelizmente muitos estão escolhendo ir para lá. Que nós venhamos buscar viver a verdade. A paz do Senhor. Vamos poder ter a minha irmã. Fique à vontade, viu? Vamos ouvir o pastor louvar aquele fundo do baú, né? E em seguida ela já veio aqui, não foi, minha irmã? Pode sentar, meu irmão. Fique à vontade. Vamos ouvir o pastor cantar aquele fundo do baú, né? Ou 1, ou 2, ou 10, e em seguida ele traz a palavra. 10. Mas pode cantar o baú, só para cantar 10, mas só vai ser. Esse hino eu aprendi quando eu tinha 6 anos de idade. Esse hino, vocês não vão entender a letra, é porque isso é um conteúdo que só aqueles crentes mais velhos vão entender. Quando a gente fala de Babilônia, a gente está falando de quê? Do mundo, do pecado. E também da Igreja Católica? Isso. Cícero Nogueira compôs esse hino em 1984. Em 1986 eu aprendi e não esqueci mais nunca. Aquela grande cidade, mãe da prostituição, cheia de iniquidade e de toda abominação, e com o sangue dos santos vivia ela embriagada. O seu poder terminou, por Deus foi ela arrasada. O anjo do céu clamava: caiu, caiu, caiu a grande cidade, onde as nações bebiam, bebiam, bebiam vinho da iniquidade. Outra voz do céu dizia: sai dela, povo meu, maldita és Babilônia, desde a terra até o céu. Maldita és Babilônia, desde a terra até o céu. Voz de grande multidão se ouvia nos altos céus, jubilosos dando glória e aleluia ao grande Deus, que
Senhor, o sangue dos saduceus, daquela que quis subir, mas para o inferno desceu. O anjo do céu clamava, caiu, caiu, caiu. A grande cidade, onde as nações bebiam, bebiam, bebiam o vinho da iniquidade. Outra voz do céu dizia, sai dela, povo meu, maldita és Babilônia, desde a terra até o céu. Maldita és Babilônia, desde a terra até o céu. Maldita és Babilônia, desde a terra até o céu. Jesus é bom. Por isso que quando você passar pelas igrejas de Babilônia, a vez desse hino que eu estava falando, irmãos, o irmão tem que testar a memória. Se você não treinar a memória, aliás, treinar a memória, você fica com a memória muito ruim. E quando eu estava cantando esse hino, eu lembrei de um hino bem antigo. Eu já cantei esse hino aqui, mas vocês com certeza sabem esse hino. Existe um nome tão forte, nome que é cheio de luz, nome que faz maravilha, nome que a todos conduz. Nunca existiu outro nome que tenha tanto poder. Só falar nesse nome que faz o inferno tremer. Jesus, é 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 mil vezes Jesus. O enfermo e a enfermidade desaparece, o nome que expulsa os demônios e ele obedece ao filho de uma viúva que a morte travou. Jesus tocou no esquife e o morto se levantou. Como é o nome? Jesus, é 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 meu filho Jesus. Ele perdoa o pecado, ele dá nova vida a quem está perdido, ele dá guarida, liberta o homem do vício do pecador, restaura e dá um novo nome e ele chama-se Senhor. Jesus, é 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 mil vezes Jesus.
não ia falar sobre isso, mas quando eu vi o andamento do culto, o texto que o irmão Adão leu, o texto que a minha esposa leu, o hino que eu, sem programação, acabei cantando, sou quase crente, aí juntou tudo, aí me veio à mente esse conteúdo que eu fiz algumas anotações aqui. Eu queria refletir um pouco com vocês. A pergunta que eu faço a mim mesmo, porque antes de eu ministrar uma palavra para o seu coração, eu estou me pregando para mim. Então, primeiro eu prego para mim, depois para você. Porque quando eu aponto para você, eu tenho 4 dedos apontando para mim. Então, vamos lá. Primeira pergunta: você é convencido ou você é convertido? Essa é a pergunta. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Eu vou, até em alguns textos, eu pedi a minha esposa para manter a Bíblia aberta. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23 diz: nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. João capítulo 3, versículo 3 diz: respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados, existe uma grande diferença, Tati, Rapunzel Torres. Não, Rapunzel, eu estou brincando contigo, fico com vergonha não. É porque eu não durmo, eu fico com inveja de quem tem sono. Meus irmãos, perceba bem. Perceba bem. Apesar da palavra ser parecida, a diferença é grande. Quando alguém é convencido, ele tem certeza que ele é, mesmo não sendo. Quando alguém é convertido, ele tem certeza que sem Deus ele não é, e com Deus ele acaba sendo. Deu para entender o desenho ou ficou difícil? Quando alguém é convencido, ele acredita que é, mas ele não é. Quando alguém é convertido, ele sabe que sem Deus ele não é. Por isso que ele luta para estar sempre com Deus e acaba sendo convertido. É uma diferença, um pequeno detalhe que você percebe a diferença. Perceba bem, meus irmãos. Eu estou com um tablet aqui, com o celular. Eu vou pedir para ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É um texto relativamente conhecido. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Criação. As coisas antigas já passaram. As antigas passaram. Que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Perceba, quando eu estava pensando nesse texto do irmão Luiz, conhecido também como Cabeça Branca, quando eu estava pensando nesse texto, eu imaginei o seguinte: quando você é uma nova criatura, como é o nome da senhora? Nena. Irmã Nena, quando o crente é nova criatura, se é uma coisa que ele não faz, é viver relembrando de quem ele foi. Porque quando as coisas velhas passam, a Bíblia diz que esse passar é conhecido como os nossos pecados que são lançados em um mar. Como é o nome desse mar? Mar do esquecimento. Deus não lembra. Quando nós vivemos em Cristo como nova criatura, essas coisas velhas, elas só são lembradas como exemplo para que eu possa dizer para alguém: não siga o caminho que eu segui, porque isto vai dar errado. Não faça o que eu fiz, porque isso vai dar errado. Mas nós vemos umas pessoas que são convencidos e não convertidos,
que eles parecem que são meio saudosistas do passado. Ih, rapaz, eu há 20 anos atrás, uma hora dessa, estava bebo cego. Eita tempo. É como se fosse uma saudade daquilo que tu sabe que era coisa que tu fazia, dizia, praticava, que não agradava a Deus. Quando nós somos saudosistas do passado, é uma das características que você não é convertido, não era convertido ou não é. Eu já vi muitas vezes alguém dizer: eita, quando eu era da idade, da sua idade, meu filho, ixi, mas eu aprontava muito com ele. Hoje não, hoje eu estou velho, mas quando eu era da tua idade. São características que demonstram que eu estou no processo de conversão, mas eu ainda não estou convertido. O convertido não tem saudade das práticas mundanas. Ele tem constrangimento, vergonha. A minha esposa disse aqui que algumas situações do passado dela, ela tem vergonha, apesar de algumas coisas ela contar, mas ela se sente constrangida em contar. Por quê? Porque quando a gente está em Cristo, que a gente olha para o nosso passado, a gente diz: onde eu estava com a cabeça? Para praticar isso, para fazer isso, para ser cavalo do diabo. Eu vou usar como exemplo o nosso irmão Luiz. Ele disse que bateu muito tambor, não foi, irmão Luiz? Quando o senhor para hoje para pensar, diz: rapaz, onde eu estava com a cabeça? Acabou com o Satanás. Acabou com o Satanás. Esse é o processo de conversão que a gente olha no passado e tem nojo. Quando o camarada não é convertido, minha irmã, a gente olha para o passado e parece que a pessoa fala com orgulho: eu já fui. Oxe, eu. Característica do convertido: conhece-se como nova criatura e esquece-se da velha criatura. Eu estava dizendo esses dias para minha mãe que eu tenho quase todas as músicas sertanejas de uma determinada dupla gravadas na minha mente, quase todas. Porque eu tocava nos eventos e a maioria dos eventos tinha essas músicas. E eu não acho assim um absurdo de pecado eu pegar e cantar uma música dessas duplas. Eu conheço a música. Mas quando eu paro para pensar que em vez de eu estar adorando a Deus, louvando ao Senhor e engrandecendo o nome dele, com louvores que exaltem ao seu nome, gastando meu tempo com isso, eu estou cantando uma música de Zezé de Camargo e Luciano, eu digo: meu Deus, eu estou fazendo isso para quê? Se eu sou uma nova criatura. Tem pecado? Não tem pecado, muitas músicas dele não tem pecado, mas eu prefiro gastar meu tempo com práticas de uma nova criatura. O problema da gente é que a gente fica numa justificativa, e quem se justifica demais, pode ter certeza, ainda está no processo de ser nova criatura, ainda não é. Não, é porque você sabe, né? A carne é fraca. Não, porque você sabe, você precisa entender. Paulo tinha uns espinhos dele na carne. Paulo tinha espinho na carne. Mas você só vê Paulo citando o espinho na carne dele uma vez na Bíblia. Uma vez. Que era o seu, vamos dizer assim, no popular do nordestino, o seu ponto fraco. Nós temos o hábito de estar colocando o nosso espinho na carne, o nosso ponto fraco, frequentemente. Processo de quem está convencido e não convertido. Perceba, você não é quase crente, você é crente. Então, entendemos, pois, o texto. Convertidos versus convencido. Transformação é pro convertido. Reformação é pro convencido. Transformação. Se alguém chegar aqui e a gente só voltar aqui há um mês e derrubar isso aqui, fizer outro prédio, outra coisa totalmente diferente, com o primeiro andar, e tudo mudou, tudo não está como está isso aqui, esse prédio passou por uma transformação. Mas se alguém vem aqui e aproveita esse espaço aqui, passa uma parede e faz aqui um banheiro, esse prédio passou por uma reformação.
Mas só. O convencido, irmão Adão, é reformado. O convertido é transformado. Por quê? Qual a diferença de conformado? Para ele está tudo bom. Faz só uma pequena alteração. O transformado não se aceita como ele era. Ele se aceita como nova criatura em Cristo. Eu não pratico as coisas que eu praticava. Eu não falo como eu falava. Eu não faço o que eu fazia. Eu não sou o que eu era. Eu não ando onde eu andava. Eu sou nova criatura. Eu mudo o linguajar. Eu mudo as vestes. Eu mudo a postura. Eu mudo o caráter. Eu moldo meu temperamento. Perceba, você precisa ser transformado. Você é convertido. Você não deve ser convencido. O convencido, ele vem para o culto. O convencido, ele acha que é crente. O convencido, ele parece. Mas na hora do aperto, ele diz: ih, rapaz, sei não, eu ir para a igreja. Por um tempo, o convertido diz: eu não consigo ficar em casa no domingo à tarde, no sábado à tarde, sabendo que tem culto. Eu não consigo ficar assistindo a sessão da tarde e não ir cultuar o Senhor Jesus. O convencido, ele vem para a igreja por hábito. O convertido vem para a igreja porque ele entende que é um lugar onde todos nós nos reunimos para adorar o Senhor Jesus. O convencido se diz crente. O convertido é salvo. O convencido se veste daquela forma para agradar. O convertido se veste da forma correta para agradar a Deus e não ao homem. O convencido muda a forma de falar, a forma de andar, a forma de tratar enquanto está na igreja. O convertido muda tudo isso no seu dia a dia, na sua casa, no supermercado, na rua, na igreja, na escola. O convencido aparenta na igreja e não aparenta fora. O convertido, ele é o que ele é em todo lugar. Então nós precisamos entender que precisamos passar a fase do convencido. Ô pastor, mas eu estou começando a entender que eu acho que eu estou no processo do convencido para o convertido. Maravilha! É melhor você estar convencido na igreja e entrar no processo de convertido do que você não estar ouvindo a palavra e estar longe dela. O problema do convencido é que o convencido briga tanto com a sua consciência, que às vezes a consciência fica muda com determinadas práticas, não queima mais, não abre mais, e a pessoa acaba vivendo de forma natural. O convertido não consegue viver de forma natural. Amados irmãos, é interessante você perceber algumas coisas. Lê aí, meu amor, João 8,31. João 8,31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Característica do convertido: permanecer. Característica do convencido: desvalecer. Característica do convertido: ser como Jacó, agarrar no anjo e não soltar enquanto não receber aquilo que Deus tem para ele. Característica do convencido: desistir como desistiram os soldados de Gideão. Característica do convertido: ouve a palavra, ouve a voz de Deus, é guiado pela palavra. Característica do convencido: é guiado por seus achismos e suas convicções. Característica do convertido: ele sabe para onde vai e por onde vai e aonde vai chegar. Característica do convencido: ele sabe que está indo, só que não sabe para onde, nem como vai chegar, nem se vai chegar. Eis aí características totalmente diferentes, apesar do nome ser muito parecido. Não tem irmão gêmeo
que, apesar de ser gêmeo, eles quando são da mesma placenta, são muito parecidos. Apesar de ter práticas totalmente diferentes. Um é tranquilo, calmo, sossegado, o outro é alterado, valente, bravo. Existem irmãos gêmeos que são de placentas diferentes, que, apesar de ser gêmeos, são totalmente diferentes na aparência. E nas práticas são iguais. Você já conheceu pessoas assim? Eu tenho 2 filhos gêmeos agora, diferente um do outro. Apesar de serem parecidos. Eles não parecem um pouco. Não parece não. Agora eu tenho um irmão que tem 2 gêmeos que é a cara um do outro. Ninguém conhece o filho. Eu estou querendo dizer isso, irmão Adão, para fazer uma simulação aqui. Tem gêmeos que são gêmeos, além de serem parecidos, eles têm as mesmas práticas. Um faz, o outro faz. Eu tenho uns primos gêmeos também. Um vestia de um jeito e o outro também. E tem gêmeos que, apesar de eles serem parecidos, eles agem diferente. Ou eles são diferentes, a aparência, mas agem igual, parecido. Um gosta do São Paulo, o outro também gosta do São Paulo. Um gosta do Flamengo, o outro também gosta do Flamengo. Você está entendendo? É uma característica do convertido e do convencido. Eles até se parecem, mas são diferentes. Você está entendendo ou está difícil? Lá em Marcelo tem uma família que tinha 2 vezes gêmeos. O outro não, eu senti uma dor, o outro também não quisesse sentir. Até uma dor que eu conheci. É desse jeito. É a mesma característica e a simulação que Jesus falou sobre o joio e o trigo. Apesar de o joio e o trigo não serem especificamente muito parecidos, mas eles cresciam juntos e até conseguiam viver juntos. Mas um não tinha nada a ver com o outro. Perceba, um dava fruto e o outro dava palha. Um atrapalhava e o outro produzia. Então, são características que a gente tem que perceber. Quem nós somos, convertidos ou convencidos? O convertido frutifica. O que é frutificar? Dar frutos a ponto de atrair pessoas para Jesus. Marido da Tati olha para ela e diz: rapaz, eu vou ser crente. Porque a minha esposa já é uma pessoa maravilhosa. E depois que aceitou Jesus, ficou mais ainda. Eu vou ser crente. É a atitude, consequência do crente convertido. Quando ele é convencido, aí o marido da Tati olha para ela e diz: poxa, ser crente para ser igual a minha mulher, parece que depois da igreja, quem entrou na igreja ficou pior. Então, ela ainda não está convertida, ela já convencida. Então, essas características, irmãos, nós não podemos ficar enganados. Nós temos que identificar se primeiro nós, eu estou pregando primeiro para mim, se eu estou convertido ou convencido, se eu estou convivendo com alguém convertido ou convencido. Quem somos nós? Percebemos bem uma coisa interessante. O convertido obedece por amor. O convencido obedece porque ele quer mostrar que é obediente. Mas no coração, ele está fazendo exatamente o contrário. Eu estou fazendo porque o pastor mandou. Mas se dependesse de mim mesmo, não estava fazendo, não. Aí o convertido diz: eu estou fazendo porque a palavra do Senhor ensina-se que é assim. Eu vou jejuar na quinta-feira porque o pastor disse que era bom que jejuasse. Mas se dependesse de mim, acabava que essa quinta-feira era o jejum. Aí o convertido diz: oh meu Deus, quinta-feira do jejum está sendo bênção na minha vida. Quem sou eu? Convencido ou convertido? Percebemos bem? Se você for perceber, Paulo foi convertido. Capítulo 9 de Atos. Já o esposo de Safira foi convencido. Ele estava no culto, estava na igreja, cultuava a Deus, levantava a mão para dar glória, dizia amém, mas não era convertido. Já Paulo, assim que meteu a cara no chão, a primeira palavra que ele disse foi: quem és, Senhor? Já mostrava ali que estava reconhecendo o senhorio do seu Deus.
Aí Jesus diz para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Não estou dizendo para os irmãos que automaticamente, ao dobrar o joelho, o sujeito, da irmã, o irmão, fica convertido. Não. Tem gente que passa 20 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos, para poder se converter. Mas a gente precisa, o mais rápido possível, entrar nesse processo de conversão e buscar intensamente esta conversão. Por que, Adão? A gente precisa disso. A gente pode morrer, mas não está convencido. Muito bem, e se não está convertido, está convencido, em vez de subir, desce. Vamos encerrar, porque o tempo já está voando. Percebamos bem, irmão? Só para você refletir, a conversão é um processo que requer renúncia. O problema, uma característica de quem não é convertido, não quer renunciar a nada. Eu deixar isso que eu já faço há tanto tempo. Se fosse outra coisa, mas deixar isso, eu não deixo nada. Meu amigo, Jesus deixou o céu para morrer por mim, e eu não consigo deixar qualquer outra coisa que me atrapalhe no processo de conversão. Não dá para entender, não? É claro que é uma briga. Quem disser que está convertido e não renunciou a nada, esse nunca soube o que é conversão. Quem é convertido precisa renunciar desejos, impulsos, vícios. Processo de conversão requer renúncia. Mas o irmão ali, no instante, se converteu. O irmão é uma história. Eu sou outro. Mas eu preciso buscar intensamente esse processo de conversão. Eu dizia um pastor, que eu não lembro o nome agora, que a gente tem que viver hoje como se Jesus voltasse amanhã. Se a gente soubesse, se a Manuela soubesse que hoje era o último dia de vida dela, eu tenho certeza que ela não esperava terminar o culto, ela vinha aceitar Jesus correndo. Se a gente soubesse que hoje era o nosso último dia de vida, meu amigo, pedia perdão pelos pecados até que não cometeu. Não era não? Era. Oh Deus, os pecados que eu cometi por pensamento, por ações, por palavras, por gestos, por olhar, todos eles, temos misericórdia. Meu irmão, vai para Jesus perdoar os seus pecados, as últimas 24 horas do seu dia, o senhor tem que ficar jejuando. Não tem que ficar tranquilo. Eu vou jejuar 24 horas, você precisa jejuar até mais. Vai para o céu. Já pensou? Esse é um detalhe, Nena, né? Esse é um detalhe, irmã Nena, que Deus não deixou a gente saber o dia que a gente vai morrer. Porque se a gente soubesse o dia que a gente vai morrer, primeiro, alguns ficavam ultra depressivos. Ih, meu Deus, só falta 60 dias para eu morrer. E outros iam se aproveitar para pecar, quando faltasse um dia para morrer. E mas se arrepender para não ir para o inferno. A Bíblia diz que se Jesus falou que se o dono de casa soubesse o dia que ele ia ser assaltado, o que é que ele fazia? Vigiava. A nossa vigilância tem que ser contínua, completa, constante, diária. Ei, e eu? E você? É convertido ou convencido? Meus irmãos, estou encerrando porque o tempo não permite. Vamos fazer uma aplicação. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Já quer ir para casa, Manuel? Já quer ir para casa? Não, quando terminar. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Só salva no final. Não consegue pensar. Examinai, portanto, a vós mesmo, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmo, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Perceba, examinai ao próximo
Examinar nós mesmos. E esse exame, ele é diário, semanal, mensal, trimestral, semestral ou anual? Diário. Todo dia eu tenho que acordar e dormir pensando, como é que está o meu nível de conversão? Eu fiz a vontade de Deus? Cristo está em mim? Eu sou de Cristo? Cristo é meu? Eu estou, como disse Paulo, escravo do Evangelho? E o escravo ali é disposto a servir a qualquer custo? Não servir o pastor, não servir a igreja, servir a Deus. Ei, perceba bem. Características, para encerrar, característica do convertido é simples, prático e básico. João 3,7. João 3,7. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. O convertido nasce de novo. Você já percebeu que alguém, antes de aceitar Jesus, alguns mudam a aparência? Quando ele está no processo de convencido para convertido, ele muda a aparência. Às vezes. Tem uns que nem mudam. Mas quando ele está convertido, ele muda a aparência, mas também as práticas. Rapaz, eu vi um Adão mentindo pra caramba, depois que ele foi crente. É muito difícil. Rapaz, pense como mudou. Você percebeu que o fulano mudou as vestes, mudou as práticas, mudou. Ele só vivia naquela rodinha ali, daquele pessoal assim, assado. Você percebeu que ele não está mais lá. Percebe, é de casa para a igreja, da igreja para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Você não vê ele falando mal de ninguém, você não vê ele criticando ninguém, você não vê ele. Você percebeu? Percebe? Há quanto tempo faz isso? Desde que ele aceitou Jesus. Quando o convertido está convertido, as pessoas olham para ele e têm vontade de aceitar Jesus. Quando o convencido só está convencido, as pessoas olham para ele e têm vontade de se afastar da igreja. Por quê? Porque na igreja ele é um, na rua ele é outro. Aí, sabendo disso, preserve as suas raízes profundas na fé, na palavra, no conhecimento, como diz Mateus 7, 24 a 27, você serve a Deus pelo que Ele faz ou pelo que Ele é? Vou encerrar aqui, vou desligar. O convencido frequenta a igreja pelo que Deus faz. Afinal de contas, eu preciso de uma cura. E eu soube que os irmãos ali, o pastor, quando ora, Deus responde, me disseram que o pastor tem fé. E eu vou dar lá. Outra coisa interessante, de vez em quando acontecem umas coisas e a gente acaba ganhando isso, ganhando aquilo. E é bom estar por lá. E além disso, eu estou precisando receber meu benefício do governo, vou me aposentar e vou pedir oração lá, vou andar lá, vou disfarçar para aquele povo que eu estou firme. Só tem culto mesmo no sábado, no domingo, na quarta-feira, ali debaixo da aula. Está tudo certo, nada errado. Essas pessoas esquecem que Deus lá de cima está olhando para ele e está usando uma frase que tem um programa na TV que se dizia muito. É do tempo da gente, não é do tempo da Rapunzel. Ô, coitado! Tem um programa na TV aí que a mulher dizia isso. Já o convertido
ele usa aquela frase que a gente conhece no hino: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Eu vou servir a Ele não pelo que Ele faz ou deixa Ele fazer. Se Ele fizer, eu sirvo a Ele. Se Ele não fizer, eu sirvo a Ele. Se Ele vai me curar, eu sirvo a Ele. Se Ele não me curar, eu sirvo a Ele. Se Ele me levantar da cadeira, eu sirvo a Ele. Se Ele não me levantar, eu sirvo a Ele. Se Ele me fizer isso, eu continuo servindo. Se Ele não fizer, eu sirvo a Ele. Porque eu sou crente para ir morar no céu. Eu sou convertido, eu sou salvo. Meu nome está escrito no livro da vida e acabou. O salvo é diferente. O salvo é sal, é convertido. O convencido é açúcar. Qualquer coisa ele dissolve. Por que a irmã deixou de vir? Não, porque ela passou pela senhora ali e disse que a senhora olhou para ela com uma cara muito feia, não gostou da roupa dela, do sapato dela, do brinco dela, da orelha dela, do ouvido dela, do cabelo dela. Aí ela disse que não vai mais nada, que é de açúcar. Mas o convertido, eu não estou nem aí porque fala, porque diz, se gosta, se não gosta, se me acha assim no assado, eu estou morando no céu, eu estou indo para a igreja para servir a Jesus, que o diabo gosta e não gosta, eu vou permanecer firme na fé. E no 107 quer dizer firme nas promessas. O crente que é firme é convertido, o crente que é convencido balança. Entendeu? Sejamos nós convertidos. Quem é convencido diz amém? Eita Jesus. Vamos orar, irmão? Eu ia até fazer um hino sobre isso, mas deixa para amanhã. Passa aí. Não. Passa, está chovendo, não é? Vai falar. Esses irmãos gostam de... Passa. O senhor da família também aquele hino que pega na mão de Deus, pega na mão de Deus, Deus pega na minha mão. Aquele está errado. Está errado, né, Maurício? Do Luciano também. Se ele pegar, não só mais. Acabou pegar, não aguenta ele, porque não aguenta. Eu aceitei a Jesus e tenho certeza que vou morar no céu. Não há nada proibido, o caminho do Evangelho, vou morar no céu. Eu tenho certeza da minha salvação, vou morar no céu. Eu sou convertido, eu vivo para Cristo, vou morar no céu. Vou morar no céu, eu vou morar no céu. Eu sou convertido, eu vivo para Cristo, eu vou morar no céu. Vou morar no céu, eu vou morar no céu. O convencido só vive de capa e de aparência. Para entrar no céu, o convencido não tem competência. O convencido só tem cara feia e já se afasta. O convencido diz que o pregador não prestou para nada. O convencido só vive pecando, só vive errando, só vive desculpando. Seja convertido, meu irmão, e no céu você pode estar entrando. Eu sou convertido e eu vou morar no céu. Sai do meu lugar, eu não quero ficar, vou morar no céu. Eu sou convertido, irmão, vou morar no céu. No céu é meu lugar, não quero ficar, vou morar no céu. Não tem cara feia, não tem nada que me afaste de Jesus. Ele é o caminho, para mim é verdade e também é a luz. Ele me salvou, me perdoou, me purificou. Escreveu meu nome no livro da vida, nova criatura sou. Eu sou convertido e nada vou me afastar. Meu lugar na igreja, aqui é o meu lugar de adorar. Eu sou convertido, a igreja não posso me afastar. Aqui a igreja é o lugar de adorar. Eu sou convertido e vou morar no céu. No céu é meu lugar e eu vou pra lá, vou morar no céu. Eu sou convertido e vou morar no céu. Na
Lá em meu lugar eu não quero ficar, vou morar no céu. Eu sou convertido, eu não sou convencido, meu lugar é o céu. Jesus é bom? Me pergunta o que foi que eu disse que eu não é. Vamos orar? Estiura. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, exaltamos o teu nome pela tua benevolência. Muito obrigado pela nossa irmã que está nos visitando, Senhor. Se ela puder, que ela possa estar amanhã. Pai, muito obrigado pela Tati, pela Rapunzel, pela sua irmã. Muito obrigado, Senhor, pela minha esposa, pelo irmão Luiz, pelo irmão Adão, pela irmã Maria. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor trouxe a Manuela. Senhor, em nome de Jesus, trabalha nas nossas vidas para que nós sejamos convertidos e passemos da fase de convencidos. Pai, que o nosso nome possa ser escrito no livro da vida, para nunca mais ser apagados. Te louvamos e te agradecendo nesse culto de amanhã, em nome de Jesus. E só os convertidos dizem: pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a Deus, as consolações do Espírito Santo, esteja com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu endereço. E pela primeira vez você diz, a segunda vez você diz, e a terceira vez você diz.